E aí, tropa, tudo bem? Agora eu vou ensinar vocês a como que a gente mede em quilômetros por hora a velocidade do vento usando o anemômetro, tá? Vamos lá. O que a gente precisa saber para fazer isso? Para fazer isso a gente vai precisar usar uma fórmula matemática. Eu sei que nem todo mundo gosta de matemática, mas é bem simplesinho, todo mundo consegue fazer. Então vamos lá. Para descobrir como que isso aqui funciona, a gente precisa entender que ele dá voltas, certo? Se ele dá voltas, quer dizer que ele está fazendo um círculo aqui. A gente consegue ver bem que o formato da volta dele é um círculo. Então, a gente precisa de uma fórmula para saber qual que é a distância que uma dessas bolinhas aqui anda cada vez que ela dá uma volta completa, tá? E como que a gente descobre isso? Primeiro, a gente tem que entender que essa volta que ela dá num círculo se chama perímetro, tá? E a gente vai representar perímetro pela letra P, ok? E para conseguir descobrir qual é esse perímetro, a gente vai precisar uma outra letra, tá? Que é o R. O R é o raio. O raio é a distância da metade desse círculo, tá? Então, representado por R. E como que a gente descobre R? Tá? A gente vem aqui, pega uma régua, da ponta da bolinha, tá, até o centro do círculo. O meu tem mais ou menos 8,5 cm. Então, meu R é igual a 8,5 centímetros, certo? Se o meu R é igual a 8,5 centímetros, agora a gente pode colocar ele numa fórmula, que aí a gente descobre P. E qual é essa fórmula? Tá? A fórmula é bem simplesinha. Ela é assim, ó, P de perímetro igual a 2 vezes π, já vou explicar o que é π, vezes R, tá? Essa é a fórmula. Se a minha fórmula é perímetro vezes 2 vezes π vezes R, que é raio, tá? É só eu substituir o R por 8,5 centímetros. E o que é π? Tá? Π é um número na matemática que é usado para calcular perímetros, certo? Eu não sei se todos vocês já passaram por isso na escola, mas π é para calcular perímetros. Então pode ser que vocês aprendam ainda, ou quem já sabe já sabe do que eu estou falando nessa fórmula aqui. Então o que a gente vai fazer? E qual que é o valor de π? Π é igual a... Devia ter colocado ali em cima, mas vamos aqui mesmo. π é igual a 3,14. π é um número, certo? Então, π é igual a 3,14. E agora, como que a gente resolve isso aqui? Né? Então, a gente coloca o P aqui, é igual a 2 vezes 3,14, que é π, vezes R, que é 8,5 cm. Tá? Pega uma calculadora para facilitar a nossa vida, certo? Vou usar aqui a calculadora do computador mesmo, então vou calcular lá. 2 vezes 3,14 vezes 8,5. Eu tenho 53,38, tá? Então essa conta aqui é 53,38. E o que é 53,38? O quê? Centímetros, certo? A gente pegou esse resultado em centímetros, porque a gente usou 8 centímetros. Então o resultado é em centímetros. 53 centímetros, certo? E agora, qual é a velocidade? Tá? Agora que eu tenho o tal do perímetro, qual é a velocidade? Se, tá, uma bolinha dessa aqui, tá, a bolinha verde que eu marquei, ela faz uma volta aqui, e essa volta que ela deu tem 53 centímetros, a gente precisa saber quantas voltas dessa ela dá em 1 minuto. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar o anemômetro, vão colocar ele no vento e vão deixar ele rodar. Marca uma das bolinhas, tá? Eu marquei essa aqui de verde. E fiz uma marcação aqui para saber qual que é o lado que eu tenho que contar toda vez que ela passa, tá? Bota ele numa superfície plana, tá? Numa base, e deixa rodando lá por 1 minuto. Se o vento estiver muito forte e estiver dando muita volta, você não consegue ver quantas voltas ela está dando ali, você não consegue contar, filma, tá? Pega o celular e grava, e depois você coloca em câmera lenta, usa as ferramentas do celular, ou baixa algum aplicativo de edição de vídeo, ou vai pausando, e aí você consegue contar no celular quantas voltas ela deu em 1 minuto, tá? Digamos
que ela tenha dado 100 voltas em 1 minuto, tá? O vento estava meio fortinho lá. Por que parou? Voltei, a minha bateria acabou. Mas então, vocês colocaram ele no vento e ele, digamos que fez 100 voltas por minuto, certo? Aí, vocês descobriram que ele fez 100 voltas. 100 voltas em 60 segundos, tá? 1 minuto igual a 60 segundos. Então, se ele fez 100 voltas em 60 segundos, quantos metros ele percorreu? Tá? Quantos metros ele percorreu? É só você pegar, se cada volta é 53 centímetros, então a gente vai pegar 100 voltas vezes... Já vamos transformar centímetros para metros, porque já fica mais fácil de calcular. Mentira, vamos calcular normal. 100 vezes 53, certo? Quanto é? Bem facinho, só adicionar 2 zeros. 5.300 centímetros, tá? 5.300 centímetros, agora transformando para metros, para saber quantos metros por segundo ele anda, tá? O vento anda, como que a gente faz? Aqui a gente está em centímetros, temos que transformar para metros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então a gente pega esses 5.300 centímetros e divide por 100, certo? O que a gente faz? Corta os zeros e aí a gente tem 53 de novo. Tá? O vento andou 53 metros durante 1 minuto. Bem simplesinho, não tem muito segredo no que fazer aqui. Então, 53 metros por minuto, ok? 53 metros por minuto. Ah, e o que significa isso? Quantos quilômetros por hora é isso? Porque a gente conhece, a nossa medida mais conhecida é quilômetros por hora. Como que a gente faz? Bem simples, tá? Você vai fazer um mega cálculo. Você entra no Google e coloca metros por minuto para quilômetros por hora. E aí ele te dá ali a opção de você fazer a conversão. Você coloca 53 metros por minuto e ele vai dizer que isso dá 3,18 quilômetros por hora. Qual é a fórmula para isso? É só dividir, tá? 53 metros por minuto por 16,667. (53 divididos por 16,667 dá 3,18 km por hora. Se tiverem alguma dúvida de como fazer, se tiverem alguma dúvida sobre a fórmula, se tiverem dúvida de como fazer girar, de como contar quantas vezes girou, me chama. Lembra de marcar uma das bolinhas e marcar um lado na base, tá? Então, bem simplesinho, a fórmula tá aqui. Eu acho que eu expliquei de uma forma bem facinha, que eu já conheço, então eu espero que eu tenha explicado de uma forma fácil. Se tiverem dúvida quanto à fórmula, me falem, que daí a gente resolve, ok? Gente, sempre alerta.